Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Madrugada com 5 mortes em uma das cidades mais violentas do estado. Crimes aconteceram em 2 locais de Alvorada e a polícia não vê conexão entre eles. Assassinato na Serra. Depois de sequestrado, o homem é morto e corpo encontrado ao lado de cofre no meio da rua. Mesmo dentro do presídio, bandido continuava comandando o tráfico de drogas em Porto Alegre e ainda debochando. Tá preso, já tô. Chega de férias. Cadê férias pra mim? Polêmica das casinhas de cachorro nas ruas da capital vai parar na justiça. E atenção, fãs de Cássia Eller. Fiquem ligados na agenda cultural e nas informações do tributo à cantora, que está chegando em Porto Alegre. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. Um crime, no mínimo, estranho. Um homem foi encontrado morto ao lado de um cofre no meio da rua em Caxias do Sul, na Serra. A vítima havia sido sequestrada ainda de madrugada. A vítima foi identificada como Salustiano Gonçalves Secato, de 22 anos. Ele tinha passagem pela polícia por dirigir sem habilitação e posse de drogas. O corpo foi encontrado com as mãos amarradas e marcas de tiros no início da manhã desta quinta-feira, às margens desta avenida de Caxias do Sul. Salustiano foi sequestrado no início da madrugada. 2 homens invadiram a casa e raptaram o jovem que estava dormindo. Temos que verificar todo o histórico dela, apesar de antecedentes por crimes de pequeno potencial ofensivo, temos que verificar através de depoimento de vizinhos, de familiares, de pessoas que o conheciam, para poder vislumbrar alguma motivação que esclareça possivelmente a autoria. O que chamou a atenção da polícia é que ao lado do corpo estava um cofre fechado com sinais de tentativa de arrombamento. O objeto havia sido roubado na noite de quarta-feira, horas antes da vítima ser raptada. Segundo a polícia, 3 criminosos entraram na casa de um idoso de 74 anos e levaram o cofre, que guardava joias, ouro, dinheiro e um revólver. A polícia investiga a morte do jovem e se existe relação com o roubo. Se ele esteve envolvido no roubo, ele pode ter ocorrido um desacerto entre os assaltantes, então ele ter sido vítima dos próprios companheiros de assalto. Ou então um homicídio que, por circunstâncias diversas, acabou com essa coincidência do corpo ter sido abandonado junto do cofre. E a quinta-feira foi violenta em Alvorada. 5 pessoas foram mortas em menos de 4 horas na cidade. Para a polícia, os crimes não têm ligação. 2 corpos foram encontrados no fim da madrugada no bairro Tijuca. A polícia acredita que os 2 jovens foram levados até o local e executados ali. Uma das vítimas tinha 18 anos recém-completos e longa ficha criminal como adolescente infrator. Como adolescente infrator por prática de homicídio e tráfico de drogas. O outro caso aconteceu no bairro Maria Regina. As 3 vítimas estavam dentro de uma casa quando 2 homens invadiram o local e dispararam contra elas. Os criminosos fugiram a pé. Recentemente, a Delegacia de Pronto Atendimento da cidade teve funcionamento restringido. Prisões em flagrante são encaminhadas à DP de Viamão, que fica a cerca de 15 quilômetros de distância. O delegado não acredita que a necessidade de deslocamento da Brigada Militar tenha influência nos crimes. Em razão da distância pequena entre as 2 cidades, é fácil de acionar a viatura para reforçar o policiamento aqui. E o tempo que eles levam lá para fazer o flagrante, eles levariam aqui também. Já já eu comento esse assunto de Alvorada, que já foi pauta esta semana aqui no Segunda Edição. Mas antes, confira esta história. Foi presa hoje uma quadrilha que comandava parte do tráfico de drogas na zona norte aqui de Porto Alegre. O líder do bando, mesmo preso, continuava comandando tudo. Preste atenção o que ele, detento, fala em uma das gravações. A reportagem é do Glauco Paza. Foi preciso buscar mais cadeiras para acomodar tantos presos.
Resultado da grande operação policial em Cachoeirinha e na Vila Nova Dique, zona norte da capital. Mais de 90% dos homicídios têm relação direta ou indireta com o tráfico de drogas. Este é mais um daqueles casos em que os criminosos tiram os moradores de casa e às vezes até repassam os imóveis para terceiros. O que chamou a atenção nessa operação foram os números. 20 pessoas foram presas. Este vídeo, divulgado pela polícia, mostra o momento em que os bandidos invadem uma das 11 casas desocupadas na Vila Nova Dique e falam em negociá-la. Os donos saíram só com a roupa do corpo. Nós vamos pegar, vamos esvaziar a baia, vamos pegar uma hora um caminhão, um bagulho. Claro, Carol. Invasão de propriedades, muitas vezes ali dos condomínios residenciais de Minha Casa Minha Vida, para também oferir lucro, revendendo como se proprietário fosse a terceiros essas unidades, para ocultação de armas e drogas e também para fazer até o comércio entorpecente ali naquela região. Foram apreendidos dinheiro, drogas, armas e inclusive munição de fuzil de grosso calibre. Entre as ordens de prisão, uma era para o líder da quadrilha, Alexandro Rodrigues, o gordo Alex, que já mostrou ser violento. Vamos matar ele, não. Até contra os próprios familiares. Ele faz referência a uma tentativa de homicídio contra o próprio pai e ordenando uns pegas, como ele fala, no seu filho. Então ele refere assim que se ele já deu uns tiros no próprio pai, porque não daria no próprio filho, ordenando que quebrasse a perna dele. Gordo Alex está recolhido ao presídio central por 5 condenações, por homicídio e tráfico de drogas. Mas com audácia e por telefone celular, continua comandando as ações lá de dentro. Chega de férias. Cadê férias pra mim? Vamos por partes. Ninguém pode se dizer surpreso com o que acontece em Alvorada. A cidade é há muito tempo uma das mais violentas do Rio Grande do Sul. E é ali que o Estado tem que se fazer forte. Com o reforço das forças policiais no município durante 24 horas, 365 dias por ano. Em Alvorada, como no Rubem Berta, aqui em Porto Alegre, a gente mostrou há pouco também, vivem trabalhadores, pagadores de impostos, gente boa, honesta, que é obrigada a conviver com traficantes, porque o Estado, como um todo, executivo, legislativo, judiciário, falha grosseiramente. O outro caso, nós ouvimos o deboche de um bandido, para quem, mesmo sendo, segundo alguns, o pior presídio do Brasil, o Central é visto como uma colônia de férias. O trabalho da Brigada Militar e Polícia Civil tem que ser respeitado, não pode ser de enxugar gelo. Por isso, a hora é de endurecimento das leis e construção de novos presídios, onde bandidos como esse fiquem incomunicáveis e não pensem, tenham certeza eles que eles não estão em uma colônia de férias, porque do jeito que a coisa vai, é uma realidade o que ele está dizendo. A lei brasileira é uma barbada. Logo, logo ele sai dali. E lá, hoje ele está protegido pelo Estado para cometer crimes aqui fora, prejudicando a sociedade, a todos nós, trabalhadores. É um absurdo que isso siga acontecendo sem uma ação das nossas chamadas autoridades. Segue a polêmica das casinhas de cachorro em Porto Alegre. O impasse foi parar na justiça. A remoção das pequenas construções foi suspensa. Uma nova audiência foi agendada para o fim do mês. As casinhas foram instaladas na calçada da rua Ângelo Crivellaro, junto ao canteiro, em 2016. Alguns moradores são responsáveis pela manutenção. Alimentação, castração, remédio, vacina, somos todos, tudo custeio é nosso, né? Mas nem todo mundo gostou da ideia. Junta pomba, junta bicho, junta mosca, então a gente não está insatisfeita também com isso. Em maio veio a ordem da administração municipal para a retirada e a polêmica aumentou. Recentemente, celebridades reconhecidas por defenderem a causa animal se manifestaram.
Em resposta, Nelson Marquesa Júnior emitiu um esclarecimento defendendo a adoção dos cães. Alegou que a rua oferece riscos e que a prefeitura se responsabilizaria por levá-los até a unidade de saúde Vitória, onde eles ficariam até que aparecesse alguém interessado em levá-los para casa. Mas, segundo a síndica do prédio, cuja calçada foi ocupada pelas casinhas, não há como solucionar a questão assim porque os cães não ficam de forma fixa no local. Porque vem um, entra, se abriga, outro sai e eles estão por todo o bairro e eles andam pelo bairro porque não são 1, 2, 3, 4, 5. Não, é uma comunidade imensa. A gente tem essa necessidade e está nascendo cada vez mais. Por enquanto, a decisão da Justiça garante a manutenção das casinhas até o dia 23, quando deve ocorrer uma audiência para debater o caso. Nós temos a expectativa de que o juiz mantenha a decisão da proibição de retirada dessas casas, para que daí, ao longo da ação, a Prefeitura desenvolva algum tipo de regulamento que atenda à lei estadual, que garante a colocação dessas casinhas em qualquer local, desde que respeitado critérios técnicos. Neste domingo, os protetores garantem um novo capítulo para a história. Uma manifestação está marcada para acontecer no Parque da Redenção. E também em Porto Alegre, mais de 4,5 toneladas de maconha foram apreendidas na Vila Farrapos. A droga estava em um depósito localizado pela Brigada Militar. Parte dos entorpecentes estava sendo descarregada de 2 caminhões. Elas foram transportadas embaixo de uma carga de milho. Ei, rapaz! 6 pessoas estavam no local e foram presas. A carreta veio do Paraguai. A maconha foi encaminhada para o Departamento Estadual do Narcotráfico, onde foi pesada. A Polícia Civil afirma que o entorpecente entrou no Brasil pelo Paraná. Parabéns ao DENARC do Rio Grande do Sul. O pessoal do DENARC afirma que já tem indícios de que essa maconha pertencia a uma organização criminosa aqui de Porto Alegre. E olha, esse trabalho do DENARC também é outro de enxugar gelo, né? A gente tem aí realmente que prestar muita atenção nesse trabalho da Polícia Civil, que há horas, né, e a Federal também, vem combatendo o tráfico de drogas, aumentou a apreensão, inclusive, esse ano de drogas no Brasil, né? E é essa apreensão de drogas que, na verdade, prejudica a bandidagem. Mas ela é financiada por muita gente. Alguns vão dizer pobres. Não, da classe média e da classe alta. São eles também que financiam o crime que é praticado pelos traficantes em vários lugares do Brasil, não apenas no Rio Grande do Sul. Mas aqui, Polícia Federal, DENARC, tem trabalhado bem. Parabéns, sucesso. Tomara que continue apreendendo grandes cargas como essa. Depois de 9 dias consecutivos de temperaturas baixas, a quinta-feira começou mais amena no Rio Grande do Sul. Vamos conferir como será a sexta-feira. O sol segue aparecendo entre nuvens na maior parte do estado. A previsão é de que a temperatura siga amena durante todo o dia. Ainda há potencial para a formação de nevoeiros no começo da manhã. Em Santa Rosa, a temperatura fica entre 13 e 27 graus. Em Caxias do Sul, os termômetros ficarão entre 11 e 23 graus. Aqui na capital, a umidade traz mais nuvens para a região, deixando a temperatura um pouco mais quente à tarde, onde os termômetros podem chegar a 26 graus. Durante o final de semana, chega a chuva em Porto Alegre. A hora é do futebol hoje com Jeremias Werneck. Boa noite, querido, seja bem-vindo. Tudo bom, Felipe? Mais ou menos, a dupla Grenal não foi tão bem assim, né? Os dois vão ter que ganhar semana que vem se quiserem continuar na Copa do Brasil. Podia ter seguido a Copa América mais um pouquinho, né? Nesse caso, podia. Olha, eu tô muito frustrado com o desempenho dos dois, tanto do Grêmio quanto do Inter. E a gente vai ficar aqui horas e horas falando sobre o que é mais frustrante, quem jogou menos. O Grêmio em casa empatou e o Inter fora perdeu de 1-0 pro Palmeiras. Vamos começar pelo Inter. Perfeito. Porque me parece que ficou, como o D'Alessandro estava no banco, ficou aquela impressão de que com o D'Alessandro a coisa poderia ser diferente. O time se acovardou. Exatamente. E que é um problema crônico do Inter fora de casa nessa temporada. Ok, o Palmeiras lá é muito difícil. O Palmeiras é um grande time, o maior time do futebol brasileiro no momento. Mas 1-0 com o D'Alessandro no banco, fica a sensação de que algo poderia ter sido feito. E o problema é que tem que vencer no Beira-Rio por 2-0 no tempo normal para passar.
Se fizer 2-1 ou 1-0, vai para os pênaltis. Aquela agonia. Não é tão fácil a vida do Internacional. Agora, mais difícil do que a vida do Inter, me parece que é a vida do Grêmio. Fator local, o Grêmio não conseguiu fazer valer contra o Bahia. Saiu na frente e você deu empate. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: o que vai ser do Grêmio, do time do Grêmio, quando o Everton Cebolinha for embora? Bom, se o Everton Cebolinha for vendido nessa janela, realmente deve estar preocupando isso muito a torcida tricolor, né? E Arsenal e Paris Saint-Germain estão de olho nele, né? Tem muitos clubes de olho nele. O Bayern de Munique, o Arsenal, o Paris Saint-Germain. Tem muita gente interessada. O Cebolinha vai sair. É uma questão de tempo. E a preocupação é muito grande porque contra o Bahia foi ele que sofreu o pênalti, ele que fez o gol de pênalti, ele é artilheiro do Grêmio na temporada, ele foi artilheiro do Grêmio em 2018. O Grêmio é dependente do Everton. Então, quando o Everton sair, a coisa vai ficar muito difícil. Antes do Everton sair, tem um jogo na Bahia semana que vem. E aí o Grêmio precisa vencer para classificar. Se não... É vencer ou vencer para a dupla Grenal? Falou em nome de quem? H-Pharma, cuida com o coração. E a gente volta em instantes com as informações sobre este assalto que aconteceu agora à tarde no interior do estado. Todas as imagens em instantes para você. E ainda, os destaques da nossa agenda cultural das quintas. Tem programação para adultos e também para a criançada durante esse mês de férias dos pequenos. Olha aí, a gente volta em instantes com toda a programação cultural. E a gente volta com outras notícias da área policial. 9 armas de grosso calibre foram apreendidas pela Polícia Civil em Caxias, na Serra. As armas estavam em uma residência no bairro Forqueta. Os policiais receberam denúncias anônimas e também informações e foram até o local. Na casa foram encontradas uma submetralhadora 9mm, 4 espingardas calibre 12, 2 pistolas e um fuzil 762. 2 homens, coincidentemente os 2 com 31 anos, estavam no local, foram presos. A polícia acredita que o armamento seria utilizado em ataques a bancos na região da Serra e até mesmo já teriam sido usados em outras ações já realizadas. As armas foram todas apreendidas e essas armas eu gostaria muito que elas fossem para as mãos da Brigada Militar, da Polícia Civil, para combater a bandidagem, né? Porque afinal de contas essas armas aí são mais pesadas que muitas das que as nossas polícias têm em seu poder. E no início da tarde, bandido armado roubou uma lotérica em Cruz Alta. O roubo à mão armada foi no centro da cidade. A gente vê aí imagens no momento da abordagem. Tinha um cliente, inclusive, sendo atendido ali no guichê. O sujeito ficou parado, cruzou os braços, colocou as mãos para cima, sem nenhuma reação. E é isso mesmo, ainda bem que ele fez tudo isso. No vídeo só aparece um criminoso, mas a polícia afirma que havia outro ali na rua esperando em uma moto. O bandido entrou, levou mais ou menos ali R$6.000 da lotérica. A polícia ainda não encontrou essa dupla que realizou esse roubo lá em Cruz Alta. Chegou a hora da nossa agenda cultural e, como sempre, com ótimas dicas e presentes para você. A gente começa com uma homenagem à grande Cássia Eller. Vai acontecer no Teatro do SESI, aqui em Porto Alegre. O espetáculo Cássia Eller, o musical, será apresentado não nesse, não se confunda também, mas no próximo final de semana, dia 20, às 8 da noite, dia 21, às 6 da tarde. E atenção, quem ligar agora para 3230-5244 leva um par de ingressos para a sessão de Porto Alegre, que será no dia 20 de julho, às 9 da noite. Sobe o som de Cássia Eller, o musical. Sempre acaba. Aí, Rubens, será que dá? Para você que, como eu, está com a gurizada em férias,
Uma baita dica de teatro. O musical infantil O Gato de Botas e Bombachas segue em cartaz aos sábados e domingos, às 16h no Teatro Renascença, aqui em Porto Alegre. É uma adaptação do conto infantil bem gaudéria e divertida. A direção é de Ayrton Oliveira, com direção musical do Arthur Barbosa, e também tem presente. O mais rápido leva um par de ingressos para a sessão deste sábado. E agora uma dica que eu adoro, já vi mais de uma vez e os seus pequeninos vão adorar também. A volta da Orquestra de Brinquedos é neste final de semana, sábado e domingo, às 16h, no Teatro São Pedro. É maravilhoso, não deixe de levar a gurizada, hein? Agora, dica de cinema, a estreia da semana é Atentado ao Hotel Taj Mahal, baseado na história real de um ataque terrorista a um dos hotéis mais luxuosos da Índia. E tem um par de ingressos para quem ligar primeiro para 3230-5244. Vale para qualquer sala do GNC Cinemas, a grande estreia da semana, então, nos cinemas de Porto Alegre. A agenda é um oferecimento do Shopping Total, que nesta sexta-feira, amanhã, a partir das 7h da noite, será palco de um desfile muito especial para a arrecadação de agasalhos para a campanha 2019 de Porto Alegre. Quem puder, participe do evento e, principalmente, doe agasalhos. Vá lá, vá no Shopping Total, tá certo? Uma ótima noite a todos. Fique com o SBT Brasil. Tchau!